É isso aí, tudo pronto então para mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar uma orientação resolvendo e comentando as questões abordadas na avaliação mensal do curso de agronomia, da disciplina de ciências celulares e moleculares. Então essas questões foram apresentadas em sala, a gente colocou de uma forma mais contextualizada possível dentro da agronomia, para que o conteúdo de biologia celular não fique enfadonho, chato, num curso que tem ali sua característica técnica, não é isso? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão, fala da questão da água, dentro da célula. Em situações de estresse hídrico comuns na agricultura de sequeiro, como o conhecimento sobre o papel da água no meio intracelular pode ajudar na seleção de cultivares mais resistentes? Então isso é aquilo que a gente comentou em sala, sobre a questão da necessidade da manutenção do estado coloidal da matéria, que seria aquele estado de gel do hialoplasma. Lembrando que o hialoplasma é a matriz gelatinosa que preenche a região do citoplasma. Então, numa resposta direcionada, ficaria assim: sabe-se que a membrana plasmática trabalha muito bem se houver água disponível dentro e fora da célula. Então, sim, a membrana tem a função de permeabilidade seletiva, porém, é necessário que tenha água dentro e fora da célula. Esse conhecimento permite selecionar cultivares com maior capacidade de manutenção da turgidez celular. A gente chegou a comentar em sala que a célula vegetal, quando ela está cheia de água, ela está túrgida. E quando ela perde água, ela entra em plasmólise. Então essa turgidez seria a manutenção da água dentro do citoplasma. E isso é interessante, mesmo em condições que o ambiente não ofereça muita água. Então a manutenção da turgidez e a integridade das estruturas celulares, mesmo com pouca disponibilidade hídrica. Só uma curiosidade, a gente está falando aqui de culturas cultivadas, mas o cacto, por exemplo, é uma planta que mantém turgidez celular, mesmo em condições de estresse hídrico. Mas aqui a gente está falando da parte técnica e não da biologia pura. Isso inclui variedades que acumulam substâncias compatíveis, que seria ali substâncias solúveis em água, e aumenta a tonicidade do citoplasma. Então, quanto mais tônico for o citoplasma, mais concentrado, maior é a sua capacidade de retenção de água. E dos vacúolos de suco celular, como forma de melhorar e manter a hidratação celular e o funcionamento de enzimas e organelas. Então, seria isso aí. Para efeito agronômico, técnico e, é claro, comercial. Por isso é que quando vocês vão aos dias de campo, vocês ficam conhecendo, cultivares que são mais tolerantes a estresse hídrico e assim por diante. Questão 2. Explique como o sistema tampão atua no solo e sua relação com a manutenção do pH adequado para o cultivo agrícola. Então, o sistema tampão de solo é composto por íons, argilas, matéria orgânica, e tudo isso aí junto acaba resistindo, acaba dando uma certa estabilidade ao solo e acaba resistindo às mudanças bruscas de pH. Teremos sim mudanças, mas são essas mudanças bruscas que preocupam o processo produtivo. Não deixar que isso aconteça, então, é crucial para manter o pH em uma faixa ideal para a absorção de nutrientes pelas plantas, já que as enzimas presentes nos vegetais só atuam em faixa de pH específico. Lá na aula de enzimas eu falei sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa atividade, mas as enzimas, cada enzima tem o seu pH específico. Fora daquele pH, a gente comentou que a enzima pode sofrer deformação na sua estrutura 3D e a partir dali ela sofre desnaturação, ou seja, perde a capacidade de realizar a sua função. Então, portanto, um solo bem tamponado tanto evita a retenção de fósforo, por exemplo, não é só fósforo, tá, gente? A gente falou muito do fósforo por ser um dos nutrientes ali mais caros, não é isso? A gente falou muito sobre a necessidade de correção do solo antes da adubação, já que você pode provocar ou promover a retenção de insumos muito caros por simples reações químicas. Não vou dizer simples, mas por reações químicas, melhor assim. Quando diminui, tanto vai evitar essa retenção do fósforo no solo, quanto diminui o risco de desnaturação enzimática durante a germinação da semente. Então, depois tem uma questão só disso aqui, eu vou falar mais sobre isso. Ou ainda desenvolvimento de mudas. Tá? De repente você está trabalhando ali com mudas, na fruticultura tem muito disso. Ou ainda ali o plantio de manivas da mandioca, que são fragmentos do caule que vão permitir o brotamento. Então é interessante que se tenha então um pH ideal para as enzimas da espécie vegetal
que você pretende explorar economicamente. Terceira questão: qual a importância das proteínas enzimáticas? Olha aí, a função das enzimas, tá? Nas reações bioquímicas das plantas e como esse conhecimento pode ser aplicado em biotecnologia agrícola. Bom, vamos lá, pessoal. Nós falamos que enzimas são altamente específicas, tá? É chamada alta especificidade. Então, a enzima só realiza a função para a qual ela foi determinada. Como que ela trabalha? Bom, ela trabalha catalisando reações químicas essenciais, fotossíntese, respiração, síntese de hormônios. Sempre são diversas enzimas em cada um desses processos. Na disciplina de fisiologia, a gente vai ver mais sobre isso. Por serem proteínas, tem sua codificação do DNA vegetal. Então, olha aí, ó, toda enzima é uma proteína. A gente falou isso várias vezes em sala. Então, se é proteína, onde está o código da proteína? Está no DNA. Opa, então a gente está falando de genes. Se tem genes, eu consigo promover manipulação, eu consigo promover inclusive transgenia, se for o caso, né? Porque na biotecnologia agrícola esse conhecimento permite manipular vias metabólicas, como aumento de enzimas ligadas à tolerância ou ainda a estresse, né? Quando eu falo ali tolerância, seria tolerância a situações negativas, o melhor, né? Então, na biotecnologia agrícola, esse conhecimento permite manipular vias metabólicas, como o aumento de enzimas ligadas à tolerância a estresse, então estresse hídrico, estresse térmico, tá? Estresse até mesmo nutricional, produção de compostos de interesses ou modificação das taxas de crescimento. Então, acelerar ciclo, diminuir ciclo, tudo tem a ver também com enzimas. Então, nessa questão a gente fala um pouquinho da camada protetora de cera que a planta produz, né, que ela possui. Então, as folhas das plantas são cobertas por uma camada rica em lipídios, chamada de cutícula. Essa camada protege, mas também pode atrapalhar a entrada de produtos aplicados nas folhas. Explique como os lipídios da cutícula influenciam na pulverização foliar e o que pode ser feito para melhorar a absorção dos produtos. Então, a gente comentou em sala, deixa eu melhorar esse texto aqui, vamos dar um efeitozinho aqui para ficar melhor para ler. Então, olha lá. A cutícula lipídica é hidrofóbica. Então, o que isso quer dizer? Ela tem aversão à água. Essa cutícula a gente comentou em sala que quanto mais adaptada a planta for ao ambiente mais seco, mais árido, mais densa é essa cutícula. Justamente porque a cutícula dificulta a saída de água da planta, né, através do processo de transpiração. Ok, então vamos raciocinar o seguinte, que da mesma forma que ela dificulta a saída de água da planta, ela também vai dificultar a entrada. E você, agrônoma, está tentando entregar alguma coisa para a planta e essa coisa que você quer entregar está solúvel em água. Então, estruturando nossa resposta, uma cutícula lipídica é hidrofóbica e dificulta a penetração de substâncias hidrossolúveis. Para melhorar a absorção, utiliza-se adjuvantes e surfactantes que reduzem a tensão superficial da gota e permite maior contato com a superfície da folha. Então, isso vai fazer com que aumente a superfície, aumente a adesão e facilita também a passagem, né, dos materiais que você pretende entregar à planta, tá? Que seriam os princípios ativos que fazem parte da sua estratégia naquele momento. Como a composição lipídica das membranas celulares das plantas influencia na sua adaptação a diferentes temperaturas ambientais? Isso aqui é um ponto interessante, tá? Porque membranas com maior teor de ácidos graxos, né, que seria ali os formadores dos lipídios, os ácidos graxos insaturados são mais fluídas e isso favorece o funcionamento celular em baixas temperaturas. Já as membranas com ácidos graxos saturados são mais estáveis em altas temperaturas. Essa composição é um mecanismo adaptativo que permite a sobrevivência em diferentes ambientes com diferentes condições térmicas. De novo, pessoal, a gente está começando a entender a lógica aí, porque que às vezes dentro de um mesmo setor, dentro de um mesmo nicho econômico, a mesma espécie, soja, milho, algodão, você está dentro da mesma espécie, você terá cultivares diferentes, tá? Então, nesse caso ali, a gente tem situações diferentes de ambiente que pedem plantas com uma composição diferente. Na próxima questão, então, explique a função dos carboidratos como reserva energética das plantas e sua importância nos processos pós-colheita de frutas e hortaliças. A gente falou também, apesar de não ser aula de fisiologia, mas a gente falou que os carboidratos são produzidos a partir do processo de fotossíntese. Isso a gente falou lá no capítulo dos carboidratos, dos açúcares.
Então, como, né, a mandioca, por exemplo, armazena amido, o milho armazena amido, já a cana-de-açúcar armazena sacarose. Então a gente tem diversas formas do açúcar ser armazenado, tá? E compor os tecidos das plantas. Então os carboidratos, como o amido e os carboidratos solúveis, como a gente acabou de falar, são fontes de energia usadas em momentos de baixa fotossíntese ou de estresse. E não só isso, tá, gente? Uma mudança de fase, por exemplo, quem tem um contato maior com pecuária, né? Sabe que algumas plantas, a própria cana-de-açúcar, o capim-napier, são usados como forrageira, base de arraçoamento. E é interessante a gente lembrar que, por exemplo, para que serve o carboidrato? Isso aqui é para ração naquele momento. Mas dependendo se a planta está saindo do período vegetativo para o período reprodutivo, isso pode provocar translocação desses materiais para a nutrição dos novos tecidos, ou seja, do pendoamento, da formação das flores. E aí você teria uma perda energética para o fim que você quer utilizar. Então, lembrando que os carboidratos, como o amido, os açúcares solúveis, são fontes de energia usadas em momentos de baixa fotossíntese ou estresse, e não se esqueçam, né, em situações de mudança também de etapa do vegetal. No pós-colheita, os açúcares afetam o sabor. Então tem ali, eu falei bastante em sala sobre a questão de fruticultura, eles buscam bastante a questão do teor BRICS. A própria indústria sucroalcooleira busca também uma cana com mais açúcar livre, tá? Então eles vão afetar sabor, textura, conservação, sendo fundamentais para a manutenção da qualidade de frutas, hortaliças, durante tanto o armazenamento quanto o próprio transporte. Próxima questão. Durante o processo de germinação, diversas enzimas são ativadas para mobilizar as reservas nutricionais do embrião vegetal. É isso, né, gente? Está tudo guardadinho na semente, tudo prontinho para o embrião. E aí, durante o processo de germinação, esse material vai ficar disponibilizado para a nutrição do embrião. Afinal de contas, ele precisa crescer. Ele precisa fazer mitose, fazer divisão celular e crescer. No entanto, sabe-se que o pH do solo pode influenciar indiretamente a atividade enzimática das sementes. Explique como o pH do solo pode intervir na germinação das sementes a partir do ponto de vista da atuação enzimática. Cite ao menos uma enzima envolvida no processo e o seu papel. Então, como nós já falamos sobre a especificidade enzimática e a questão de cada enzima ter o seu pH específico, não se esqueça, o pH do solo vai influenciar disponibilidade de nutrientes e a atividade das enzimas. Então, uma semente, ela está estacionada por quê, gente? Porque ela está sem água dentro. A gente falou que a planta mãe desidrata naturalmente a semente para estacionar o processo germinativo. Então, conta-se com a água externa para dar o start germinativo. Acontece que se o pH do solo não estiver condizente com o pH ideal das enzimas da espécie que você está explorando economicamente, essa água vai entrar com pH incompatível. E quando a água entrar com pH incompatível, pode provocar a desnaturação das enzimas. Então, no pH muito ácido ou muito alcalino, lembra que ela tem o seu pH específico, pode ocorrer a desnaturação das enzimas, como a amilase, né? Qual que é a função da amilase? Quebrar o amido em açúcares simples para alimentar o embrião. Aqui a gente até fecha com a questão de membrana plasmática. O embrião já é um organismo. Um organismo é formado por órgãos. Órgãos são formados por tecidos. Tecidos são formados por células e células possuem membrana plasmática. Então, uma vez disponibilizando amido para uma célula, não tem como esse amido passar pela membrana. Agora, monossacarídeos como a glicose conseguiria. Então é interessante que a amilase faça o seu papel, fragmentando inicialmente o amido em maltose, depois a maltase vai atuar fazendo, né, essa quebra até o final e assim disponibilizando monossacarídeos para o embrião. Então, terminando aqui nossa discussão sobre essa questão, assim o pH interfere indiretamente na germinação ao afetar a eficiência enzimática. Então você que está entrando no curso agora, que está ouvindo falar das operações de preparação do solo, então a calagem é um exemplo de correção do solo, tá? A aplicação do calcário, ela é uma das operações que vai determinar a correção, não é adubação, é correção.
organizar ali a parte de pH, por exemplo, para que ocorra então um desenvolvimento, uma atuação mais efetiva das enzimas. Por falar em membrana, olha ela aí, ó. Como a estrutura do modelo mosaico fluido da membrana explica os processos de absorção de nutrientes pelas raízes. Então, só um minutinho, deixa eu pegar nosso laser point aqui. Então aqui eu tenho, eu disse a vocês que a membrana é uma dupla camada lipoproteica, e aí nós temos então, né, a dupla camada de lipídio e as proteínas mergulhadas nela. Algumas proteínas atravessam toda a membrana, outras são proteínas globulares. Então, como a resposta sugere, a membrana plasmática, composta por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas, permite o transporte seletivo de íons e nutrientes. Então teríamos ali canais e transportadores específicos, vão reconhecer, vão internalizar materiais que estão disponíveis no solo, ali na solução do solo, permitir a entrada então desse material nessas células de periferia, e a partir dali, né, esses materiais são repassados através dos transportes intermembrana até chegar no cilindro de condução, cilindro vascular da raiz. Então íons ali, né, como o nitrato, o próprio potássio, ele será absorvido graças a essa atuação direta da membrana. Explique como mutações genéticas podem beneficiar a produção agrícola e dê um exemplo. Então aqui, o que são mutações? Eu frisei bem para vocês em sala. Não vamos somente ligar mutações a deformações ou coisas negativas, né, para os seres vivos. Tá? Mutações elas podem gerar características vantajosas também. A gente até comentou em sala ali, cor de pelagem em animais, tá? Uma resistência à doença, uma tolerância à doença, tá? E até mesmo maior produtividade. Então, até para preparar esse material, eu busquei esse exemplo aqui na internet, tá? Um exemplo é o desenvolvimento do arroz anão, variedades IR8, que resultou em plantas mais produtivas e resistentes ao acamamento. O arroz tem muito esse problema, né, gente, do acamamento ou tombamento. Então, plantas menores deslocam o centro de gravidade para mais próximo do solo e dificulta o tombamento ou acamamento. E isso beneficiou bastante ali a Revolução Verde. Mais uma questão: comente a importância dos processos de transcrição e tradução para o funcionamento celular das plantas. Então olha aí, ó, esse é o chamado dogma central da biologia, né? O DNA se transcreve em RNA, o RNA, quando traduzido, vai virar proteína. Então aqui para cá eu tenho transcrição, RNA tradução, que vira proteína. O DNA, quando ele faz cópia de si mesmo, a gente chama de replicação ou duplicação. Então olha lá, esses processos permitem a síntese de proteínas que regulam todo o metabolismo celular. Gente, não esquece, enzimas são proteínas, então isso aqui também ajuda a produzir enzimas. Hormônios vegetais, pessoal que vai ou já fez aí fisiologia, né? Lembra das auxinas, citocininas, giberelinas, são hormônios que têm uma base proteica na sua composição, ou ainda até mesmo as proteínas estruturais, que fazem com que a célula agregue biomassa à sua estrutura e cresça. Sem transcrição, DNA para RNA e tradução, que é quando o RNA vira proteína lá no ribossomo, as células não conseguiriam crescer, se dividir ou responder ao ambiente. Próxima. Analise como o controle do ciclo celular pode impactar a produção de biomassa em culturas agrícolas. Então isso aqui é o ciclo, ó. Então a gente falou lá em sala, né? A primeira fase ali, ó, a fase de crescimento, ó. Então G1, S, G2. Lembrando que esse G vem de gap, do inglês é intervalo. Então no intervalo 1 a célula cresce um pouco, depois ela duplica o DNA, depois ela termina o crescimento. Em seguida ela entra nas fases de divisão. Então um ciclo celular eficiente garante crescimento celular e divisão controlada, o que é essencial para o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas. Cultivos com maior taxa de divisão celular podem produzir mais biomassa, o que se traduz em maior produtividade agrícola. Então olha só, divisão celular, como nós falamos, qual que é a função dela, da mitose? Expansão de tecido. Quanto mais o tecido expandir, maior é o volume de biomassa. Então tudo isso vai interferir na produtividade, sim. Com essa mesma pegada aqui, ó, vem essa questão aqui: como as falhas no ciclo celular podem impactar o desenvolvimento em plantas cultivadas.
Erros do ciclo celular, como mutações que afetam pontos de checagem, então não são aquelas mutações que a gente falou, mutações boas, tá? Podem levar as células defeituosas com crescimento desordenado ou morte, tá? Então nesse caso a célula pode morrer e não seguir, é claro, né? Com a divisão, e ali você vai ter um déficit de crescimento no tecido. Então essa morte prematura da célula vai atrapalhar o crescimento. Isso afeta o desenvolvimento de órgãos vegetais, prejudicando o crescimento da planta e, consequentemente, sua produtividade. Então, vamos sugerir que esse erro ocorra, por exemplo, num parênquima palissádio, que é um tecido de folha, que é um tecido envolvido diretamente com fotossíntese. Então, um erro num tecido de fotossíntese faz com que diminua a taxa fotossintética. Sem taxa ou com a menor taxa fotossintética, diminui a capacidade de geração de carboidratos, que serão inicialmente utilizados como substrato energético e, como vimos em sala, parte dos seus esqueletos carbônicos serão utilizados na síntese de lipídios e aminoácidos. Seguindo então, alguns inseticidas modernos atuam interferindo diretamente no ciclo celular dos insetos praga, inibindo ou alterando a mitose em tecidos específicos. Explique como a interferência no processo mitótico pode levar à morte ou à ineficácia reprodutiva dos insetos. Em seguida, comente por que esse tipo de inseticida pode ser considerado mais seletivo e menos agressivo ao ambiente. Então, olha lá, ao inibir a mitose, que é a divisão celular, né, gente? Que a gente falou aqui, ó, nessa questão do ciclo. Então, inibiu a mitose, parou a divisão, tá? Os insetos não conseguem regenerar tecidos nem formar gametas. Lembrando que existe toda essa transformação necessária. Por exemplo, uma lagarta ela vai virar uma mariposa. Então, esses tecidos precisam, né, ser formados, evoluírem, serem transformados. Então, isso vai comprometer a reprodução e sobrevivência. Esses inseticidas eles são considerados mais seletivos porque, em geral, eles vão atuar em vias mais específicas do inseto. E aí teria menor impacto em organismos não alvo, reduzindo a toxicidade ambiental. Então, às vezes é um inseto alvo, inseto praga, e você tem insetos polinizadores, e dependendo do princípio ativo utilizado, tá, é possível ali minimizar os impactos nos polinizadores e amplificar esses impactos nos insetos praga. Essa então é a nossa última questão, e eu agradeço por ter ficado até aqui. Deixa um comentário aí se você gostou da aula, se continua fazendo assim, se dessa forma melhora seu estudo, tá bom? E se tiver dúvida também deixa aí que dentro da possibilidade eu vou tentando responder. No mais, muito obrigado, até a próxima aula.